Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os discípulos vieram com a barca
arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou sua rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Até os discípulos chegarem à conclusão de que era Jesus quem estava no meio deles, o Senhor precisou trabalhar aqueles corações. O coração daqueles discípulos ainda estava movido pela incredulidade, pela ignorância de não conhecer as Escrituras e a verdade de Deus. Jesus, o ressuscitado, já havia se manifestado a eles, mas eles ainda não tinham sido libertos totalmente do medo, dos temores, dos receios, das dúvidas e das inquietações. Os discípulos de outrora somos nós, os discípulos de hoje, que seguimos Jesus e cremos nele, mas ainda estamos cheios de medos, de dúvidas, de inquietações e incertezas. Caminhamos tanto ainda no meio da penumbra da vida. Cremos que Ele é a luz, mas muitas vezes o nosso coração volta-se mais para as trevas, para os medos, para as inquietações, para as perturbações que batem à nossa porta. Não sabemos lidar com as perdas nem com as frustrações. O ressuscitado aparece à beira do mar de Tiberíades, no meio de uma grande frustração que os discípulos estão vivendo. Eles são pescadores, mas a pesca não está dando nada. Jogam a rede para um lado e para o outro, mas nada dos peixes virem. Por isso o coração está no desalento, está frustrado. Um coração desalentado, frustrado e desanimado não consegue enxergar o ressuscitado. O coração que está no desalento não fica atento à presença de Deus que está no meio de nós. Não se iluda, Deus não está conosco só na abundância. Ele está conosco também na carência, na frustração, está conosco na vitória e também na derrota. Está conosco no êxito e, sobretudo, quando não temos êxitos naquilo que realizamos. Mas Ele traz a luz, a direção e por isso manda lançar as redes para o outro lado. Escute o ressuscitado. Nós muitas vezes estamos insistindo em caminhar em outra direção. Deixemos que a luz de Cristo nos mostre a direção na qual devemos encaminhar a nossa vida. Não é porque sempre caminhamos por aqui que temos que ficar aqui. Os peixes vão para outros lados e Deus sabe qual é a direção para a qual a nossa vida deve caminhar. Permitamos que a luz do Cristo ressuscitado traga luz e paz para as inquietações da alma e do coração.